questão de ser presidente é uma questão muito particular, assim, não é maluquice, não é de uma hora para outra. Eu já faço parte da política do Vasco há 3 eleições, né? E eu conversando até com o Praz ali nos bastidores, o melhor momento para eu tomar essa decisão foi esse. Como vocês falaram, eu tenho 3 exemplos aqui de belos comentaristas, onde eu sempre ouvia também e aprendia muito. Eu estava num dos maiores veículos de comunicação, né, do país, fui eleito aí, eu nem sabia que existia essa premiação de melhor comentarista e fui eleito 4 vezes. E isso me deixa muito honrado e eu não me sinto melhor do que nenhum deles que estão aqui quando eu comentava, muito pelo contrário. Só que eu tinha comigo um desejo muito grande de Vasco da Gama, né? Eu acho que nós 4 aqui, eu posso falar isso acho que com segurança, a gente faz parte de uma minoria que consegue no futebol os objetivos profissionais e financeiros, sabe? De poder ser campeão, poder frequentar a seleção brasileira. E eu já estava há algum tempo com esse desejo de Vasco, assim. A minha relação com o Vasco ela é muito afetiva, né? Eu cheguei no Vasco com 6 anos, meu pai foi motorista de caminhão de lixo em São Januário. Meu pai tinha um problema com álcool que só fazia mal a ele, meu pai é um cara espetacular. E eu tenho um lado afetivo e de gratidão muito grande com o Vasco. Mas me preparei muito para esse momento, eu estou muito seguro do que eu estou fazendo. Eu fiz todos os cursos possíveis dentro da bola, né? Gestão esportiva da CBF, o Fábio fez esse curso, o Praz também. Eu fiz curso de jornalismo, fiz curso de comunicação, eu tenho as 2 licenças de treinador da CBF. Me preparei muito para exercer essa função. Mas o que mais mexe comigo é porque nunca resolveram o problema do Vasco. Assim, o Vasco já está há muitos anos nessa situação. E eu acho que era o melhor momento para que eu tomasse essa decisão. Porque além de conhecimento, além de estar preparado e estar estruturado com muitas pessoas capacitadas do meu lado, em todas as áreas, eu acho que tem um tempero aí que faz a grande diferença, que é o amor para fazer a mudança, sabe? É você se sentir incomodado com as coisas ruins que têm acontecido com o Vasco já há muitos anos. Eu acho que o momento é esse e a oportunidade está aí. Vamos ver se a gente consegue concretizar. O Vasco, hoje, clube associativo, ele tem 30% do futebol. E numa cadeira de 7 membros, que é o comitê entre SAF, Vasco, SAF e clube associativo, o Vasco SAF tem 5 membros e o clube associativo tem 2, um deles sendo o presidente. E aí é o meu grande ponto de observação. O problema não é você ser minoritário, você ter 30%. O problema é quem representa os 30%. Quem vai falar de futebol nesses 30%? Será que o Vasco SAF, que é o majoritário, que tem 70%, ele quer ouvir quem está desse lado para representar esses 30%? E aí, com muito respeito, muito mesmo, a pessoa do Salgado, que é um cara muito bem sucedido. O atual presidente do Vasco. O atual presidente do Vasco. Ele não é um conhecedor diretamente dos mecanismos do futebol, dos processos do futebol. Então, reuniões que elas podem ser de 3 em 3 meses, 4 em 4 meses, entre Vasco, SAF e clube associativo, para mim isso é um absurdo. Porque essa gestão, para mim, teria que ser uma gestão conjunta. Porque por mais que eu seja minoritário, eu sou dono. Eu posso não ter o carimbo final. Agora, eu preciso ter o conteúdo adequado para entregar para o majoritário para ver se é possível ser aplicado ou não. Então, o problema não é a cadeira de 30%. O problema é quem representa a cadeira, porque nesse momento dessa reunião, os ajustes do clube associativo pouco interessam para o Vasco SAF, apesar de uma das responsabilidades do Vasco SAF é a manutenção de São Januário. Mas muito mais é o que esse lado dos 30% tem para oferecer de bola. E aí, eu acho que fica um pouco aquém do que se espera. Por isso não tem realmente um elo entre Vasco SAF e Vasco Associativo na questão de bola. E também deixar claro que eu fui consultado pelo CEO, né, pelo Lúcio, que é um cara muito íntegro, que é do Vasco SAF, para exercer um cargo também de gestão no Vasco SAF, antes de eu anunciar a minha candidatura. Quando surgiu essa oportunidade... Antes até de você pensar em ser Não, ainda estava na Rede Globo. Estava na Rede Globo. Você já tem os parceiros para a reforma do estádio? Tenho alguns parceiros, uns apareceram, mas eu não tenho legitimidade para publicar, porque assim, eu não sou eleito, né? Sim. Mas obviamente depois da candidatura a gente tem alguns projetos bem
encaminhados para a revitalização e modernização de São Januário. Alguns processos precisam acontecer para que isso seja viável, mas é um objetivo forte. E mais um ponto que essa pergunta é interessante, porque aí a gente traz de novo o Vasco associativo não é futebol. Claro que é. Se eu vou fazer a reforma de São Januário, Praz está aqui, conhece bem o Rio de Janeiro, onde é que o Vasco joga? Sim. Então eu, presidente do clube associativo... Durante a reforma. Durante a reforma, que pode durar 2 anos, 3 anos. Sim. Então eu interfiro no jogo, porque se o Vasco foi jogar num lugar distante, um exemplo do Rio de Janeiro, foi jogar no Nordeste, aí ele volta, ele tem que sair do Rio de Janeiro, que é um jogo em casa, e ir para outro estado. Então eu estou interferindo no futebol. Mas também de trazer um Vasco que eu vivi em 1983. Só para a galera de casa entender como eu posso, Pirral, numa eleição, que agora eu até me confundo se foi a de 17, a de 20 ou a de 14, eu ser ameaçado de morte. Eu fui ameaçado de morte numa eleição do Vasco. Sendo que eu não tenho nada de ruim para entregar para o Vasco. Nada de ruim. Como é que eu sou? Não eu porque sou Pedrinho, porque joguei no Vasco e muitos me consideram ídolo. Não. Qualquer outro candidato não deve ser ameaçado de morte por causa de uma eleição. Eu não posso entrar numa social do Vasco ou qualquer outro candidato que o torcedor não vote no A ou no B, que ele seja visto com um olhar de raiva, de agressividade. Durante 40 anos... Esse quadro se modificou? Na ocasião atual, isso ainda acontece? Ele melhorou, mas não é isso que as pessoas imaginam. Ele melhorou, mas ele não é isso que as pessoas imaginam. Eu vou te dar um exemplo. Não tem bandeira branca? Mais ou menos. Está melhor. Mas um exemplo. As pessoas que se manifestaram quando o Vasco tem uma extensão da punição, o Vasco teve aquela punição, cumpriu, e aí depois teve uma outra punição. Sim, e essa punição... Essa segunda, absurda. Absurda. Eu ainda estava no veículo de comunicação, na Rede Globo, e eu me posicionei, porque foi uma manifestação, uma punição preconceituosa. Preconceituosa. E aí todos os outros que também se tornaram candidatos depois, também se posicionaram. E todos os textos foram os mesmos. O Vasco é um lugar de paz, é um ambiente tranquilo para a família. Beleza, beleza. A alegação, só para quem não se lembra, era que os arredores de São Januário são muito perigosos. E violentos. Por conta disso, muito violentos. Sim. Por conta disso, São Januário, o estádio ficou fechado, lacrado, durante um bom tempo no atual Campeonato Brasileiro. Aí eu me torno candidato e todas essas pessoas que falaram a mesma coisa que eu, que o Vasco é um lugar de paz, são as primeiras a serem agressivas de forma verbal e digital. Então a paz só serve para uma narrativa. Depois, quando você tem que botar em prática, não serve. Por que eu não posso dialogar com outro candidato? Por que os eleitores desses candidatos têm que se agredirem? O Vasco não é isso. E isso me perturba muito. Isso me perturba muito. E eu não gostaria que isso existisse em São Januário. Mas tem outras coisas também que me alegram em São Januário. Uma coisa muito particular, o meu filho sempre foi um pouquinho resistente de uma relação mais próxima comigo. A gente se dá super bem, não é esse o caso, mas assim, ele tinha um pouquinho de dificuldade de ir jantar comigo, de ir a um jogo comigo. E quando eu me desligo da TV Globo e eu anuncio a candidatura, ele me manda um WhatsApp pedindo para ir no jogo comigo. Qual é a idade dele? 18. E me pede uma camisa do Vasco. Então, assim, Pirral, eu fico emocionado porque, assim, eu ganhei a minha eleição particular com meu filho, de assistir o jogo no Vasco com ele. Porque eu fui criado em São Januário, meu pai me levava no Vasco. E hoje ele pede para ir todos os jogos comigo em São Januário. Então, assim, o Vasco me entregou isso também. Então, eu tenho muito para entregar para o Vasco. Mas, como o Di já falou, não é só o amor. Eu sou preparado para isso e tenho pessoas preparadas para isso. Mas, muito mais do que isso, voltando ao amor, o amor pesa no diferencial. Só pelo Vascão foram 47 gols. Fez muito mais do que um. Foram 46 depois daquele contra o Coxa. Respostas rápidas, Pedrinho, até porque o nosso tempo é curto. Você vai ter que ler para mim. Eu leio para você. Eu queria ser aquele jogador.
Quando você era moleque, quem que você queria ser? Mauricinho. Adorava o Mauricinho também. Ponta, rápido, driblador. Dividir o meio-campo com X foi uma honra. Alex. Foi bem também. No futebol de hoje, eu me vejo nele. Alguém do futebol atual que tem as suas características. Everton Ribeiro. Bem também. Esse treinador soube me aproveitar bem. Aquele que te tirou tudo que você podia dar. Vanderlei Luxemburgo. Vanderlei Luxemburgo no Santos? No Santos, porque no Palmeiras eu machuquei e na seleção não pude me apresentar. Gostaria aí, para fechar, de ser um dirigente como... Você tem um modelo de dirigente? Eu acho que tem um pouquinho de muitos, assim. Eu acho que o Rodrigo Caetano é um grande exemplo de executivo, um cara que saiu da bola e hoje a gente vê ele muito mais como executivo. O Marcelo Paes, presidente do Fortaleza. Eu acho que são referências, assim. Alô, vascaíno! Agora você tem a chance de encontrar camisas personalizadas com frases que expressam seu amor incondicional pelo Vascão. Explore nossa incrível coleção de camisetas que celebram esse clube tão especial. E não deixe de conferir nossa categoria Fé, onde você encontrará camisetas com mensagens de amor e fé no coração. Não perca tempo, clique no link abaixo e visite nossa loja para descobrir todas as opções disponíveis. Mostre seu amor pelo Vasco com estilo.